Fala, meu povo, aqui é o professor Vasconcelos. Vamos ver agora aqui ética. Essa matéria aqui, estrategicamente falando, é de grande importância para a sua aprovação. Mamíferos, vamos abordar aqui aqueles principais pontos que você precisa para, quando vê aquela matéria de ética, ver aqueles assuntos, já se ligar do que o examinador está querendo de você. Porque não é só saber o conteúdo, é saber qual conteúdo está sendo ofertado a você, qual conteúdo está sendo cobrado de você na prova. Então não é só matar conteúdo, mamífero, tá? É você também saber se aquele conteúdo está sendo pedido onde? Na prova, tá bom? Primeiro assunto que a gente vai ver aqui é a atividade da advocacia. A atividade da advocacia, mamíferos, não cai não, despenca. Despenca sempre na sua provinha, tá bom? E esse assunto, a atividade da advocacia, o examinador ele gosta de trabalhar com duas coisas. Uma exceção à regra ou uma inovação. Bruno, mas o que pede nesse assunto a atividade da advocacia? Vou te contar agora, tá bom? O examinador adora ver se o aluno sabe, tá? Ver se o futuro aprovado sabe os atos privativos do advogado. Só que ele não quer saber aquilo que o advogado pode fazer. Ele quer saber aquilo como o advogado pode saber, qual é a exceção de uma pessoa não advogada poder fazer. Tá de boa massa? É isso. Por exemplo, atos privativos do advogado no Poder Judiciário. Recurso só advogado pode interpor, né? Ajuizar uma ação popular, ajuizar uma ação ordinária, né? Só através do advogado. Só que ele vai querer saber qual a hipótese do poder ajuizar no Poder Judiciário sem precisar de que de um advogado. O que cai? Habeas corpus. Habeas corpus é o que cai para você. OB 27, OB 34 e agora recentemente na OB 42. Tá de boa? Pegaram o rolê? É isso, tá bom? Então ele vai trazer para você um caso e vai querer saber se você sabe a exceção daquele caso no fato lá específico da prova. Tá de boa massa? Pegou o rolê? É isso. Outra coisa que despenca são os atos privativos do advogado na esfera extrajudicial. Ou seja, são atos que não é lá dentro do Poder Judiciário, não é lá na audiência. São atos que é fora do Poder Judiciário, como consultoria e assessoria. Esses dois são os prediletos, né, do examinador. Lembrar que consultoria e assessoria independe de mandato, independe de contrato de honorários. Professor, por quê? Eu não preciso de um advogado me representar na consultoria. Porque a consultoria, muitas vezes, não é o advogado lhe representando, é o advogado dando uma opinião para você referente a uma dúvida jurídica. É isso. E bota na sua cabeça, atos de consultoria e assessoria na advocacia é privativo do advogado, via de regra. Ele pode ser verbal ou escrito, conforme combinado entre advogado e cliente, e independe de mandato e independe também de contrato de honorários. Tá de boa massa? É isso, tá bom? Lembrando que o contrato de honorário não precisa ser escrito, ele é preferencialmente escrito. Tá de boa? Pegaram o rolê? Perfeito, tá bom? Só que pode ligar para você uma pessoa não advogada que pode fazer consultoria. E essa pessoa não advogada que pode fazer consultoria? O fiel, o companheiro, o sofredor, quem? O advogado. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá bom? Beleza? Massa. Galera, tudo é questão de gatilhos. Eu falo muito isso para meus alunos de primeira fase em ética, em constitucional. Meus alunos de segunda fase de constitucional, eles passam comigo só sabendo a vez gatilho. Tá bom? Beleza? Porque ele consegue identificar o que o examinador quer de você. Tá de boa? Pegou o rolê? É isso, tá bom? Top, top, top das galáxias, tá? Beleza. Só que às vezes o advogado, ele precisa representar o cliente sem a procuração. Veja, quando o advogado tem um mandato e está representando o cliente, ele pode representar o cliente sem precisar de quê? Procuração. Lembre-se, em caso de burocracia e urgência, quem ganha? Urgência. Então, em caso de urgência, o advogado pode representar aquele cliente sem a procuração. Mas depois tem que emendar lá no prazo de 15 dias, perfeito. Bruno, e se o advogado renunciar à procuração? Se ele renuncia, né, a causa do cliente, ele vai avisar o cliente preferencialmente por carta R, preferencialmente, não obrigatoriamente. Não precisa justificar o motivo, é porque eu quis e pronto. Tá bom? É mais fácil do que acabar um namoro. E ele fica ainda vinculado com o cliente por 10 dias. Por quê? Ele não pode deixar o cliente a Deus dará. Então ele ainda fica vinculado com o cliente por 10 dias. Tá de boa? Top? É isso, tá bom? Então ele fica ainda vinculado. Mas Bruno, se dentro desses 10 dias o cliente arrumar
um novo advogado, constituir um novo advogado. Aí o cliente bonitão, alecrim dourado, não vai ficar com 2 advogados. Aí sim ele está dispensado. Olha a exceção que ele adora cair. Tá bom? Beleza, massa? Essa exceção que adora cair. Tá bom? Ele vai dizer que o advogado renunciou. Você já sabe que ele fica vinculado por 10 dias. Mas a questão vai dizer que dentro desses 10 dias, o advogado constituiu, o cliente constituiu um novo advogado. Então, o advogado novo que constituído aquele cliente, ele já arrumou o advogado dele, você está dispensável. Porque esses 10 dias que ele fica vinculado é para dar um tempo para ele arrumar um novo advogado. Tá de boa? Top. É isso, tá bom? Pessoal, cuidado. Porque às vezes o advogado, ele não está renunciando à causa. Ele está passando a causa para outro advogado. E ele, às vezes, passa a causa para outro advogado e continua com o domínio dela. O que é isso? É o subestabelecimento com reserva de poderes. É quando eu passo a causa para outro cliente e continuo com o domínio dela. Tá de boa? Pegou o rolê? É isso, tá bom? Então, cuidado. Quando eu faço subestabelecimento com reserva de poderes, eu nem preciso pedir permissão ao cliente, porque eu continuo na causa. Eu estou usando aquele outro advogado como minha ferramenta de trabalho. É minha estratégia. E o advogado, ele possui independência funcional. Tá de boa? Pegou o rolê? É isso. Então, se liga nesse rolê aí, tá? Beleza, massa. Então, Bruno, eles vão dividir? Não. Quando eu subestabeleço com reserva de poderes para o advogado, eu já combino com ele um honoráriozinho. Isso acontece muito em escritório grande. Você vai ganhar lá aqueles 2.400 por mês, 3.500 por mês quando está começando, né? 4.500 por mês quando está começando, né? E você vai ser subestabelecido com reserva de poderes, já tem o seu garantido, tá bom? Se o cliente ganhou ou perdeu, fica lá. Ou se o advogado que subestabeleceu ganhou ou perdeu, fica lá para ele. Tá de boa? Pegou o rolê? Massa. Eu peço que você dê uma lida no artigo 26 e o artigo 26, parágrafo único. Se liga nesse parágrafo único, que é quando o subestabelecido com reserva de poderes também pode cobrar o cliente. Tá bom? É uma exceçãozinha, tá bom? Quando ele possui um contrato com o cliente. Dê uma lida lá, que pode cair para você. O 26, caput, já caiu. Agora, 26, parágrafo único, ainda não caiu. 26 de quê, professor? Da Constituição? Não, do Estatuto. 80 a 90% da sua prova está no Estatuto. Bruno, o que é o Estatuto? Ai, meu Deus do céu, tem que dar mastigado mesmo, né? É a Lei 8.906. De qual ano? Ai, meu Deus do céu, ano de 94. Pronto. Tem que eu mando uma carta para você agora com a lei? Vem para cá. Tá de boa? Pegou aí? Perfeito. Perfeito, tá bom? Pessoal, outra coisa. O advogado, inclusive, ele pode participar em processo legislativo, na elaboração de normas jurídicas, e quando o advogado atua em processo administrativo, os seus atos constituem munus público. Pega essa palavrinha, você pode nem saber o que é munus público, mas se cair essa parte, o examinador vai botar a palavra munus públicos. Advogado mais munus público, pode? Pode. Acertou? Próxima questão. Tá bom? Beleza, massa? É isso, tá bom? Lembrando que esse ato do advogado ele pode ser técnico e singular, se ele demonstrar notória especialização. Como assim, Bruno? Ele pode ser técnico e singular se demonstrar notória especialização. Ele pode ser único, mas tem que mostrar algum requisito, alguma justificativa, tá bom? Que comprove que ele é único, tá bom? Então, se a questão perguntar se o advogado pode ser técnico e singular, ele pode ser único? Pode. Mas tem que demonstrar o quê? Notória especialização. Tanto o advogado como a sociedade de advocacia, que é o famoso escritório, né? Vamos dizer assim, né? De boa, pegaram o rolê, perfeito. É isso, mamífero. Oreno. Vem pra cá, tá bom? Veja só. Matamos aí. Matamos de boa na lagoa. Perfeito, perfeito, massa. Preste atenção que eu vou te falar agora. Um assunto que pode cair para você são as inscrições de advogado. Lembrando que para você se inscrever como advogado não é só passar no OAB. Passar no OAB é um dos requisitos. Tá bom? Você tem que mostrar que não tem exercício em atividade incompatível. Quais são as atividades incompatíveis que mais caem na sua prova? É o JUCA-PM, JU de Judiciário, C de Cartório, P de Polícia, M de Militar Ativa. Esses são os cargos incompatíveis. Bruno, que é um cargo incompatível. Meu Deus do céu, vou te dizer agora. É aquele cargo que deixa você nem a pau advogar. Mesmo que você esteja numa licença, ó, que massa, pode cair na sua prova, tá bom? Numa licença, tá bom? Sem remuneração, você não pode, porque você ainda está ativo naquele cargo, tá bom? Você só pode quando pede exoneração ou quando se aposentar. Tá de boa? Massa, é isso, tá bom? Então, você apresentou idoneidade moral,
Lembre-se que quem pode ir lá na OAB comunicar que o advogado talvez não tenha a idoneidade moral é qualquer pessoa. E se a OAB comprovar que ele realmente não tem idoneidade moral, ele só perde ela com quórum de 2/3. Lembrando que o estagiário ele também tem que preencher esses requisitos, com exceção de 2. Ele não precisa passar na OAB, ou glória, tá bom? E não precisa ser formado em direito. Basta estar a partir de qual? Dos últimos 2 anos do curso, ou seja, o famoso 7º período. Tá bom? Massa. Só que o estagiário tem 2 requisitos aí. Ele precisa ser aceito em um estágio, ele faz a inscrição na OAB da sua instituição de ensino. Porque o estágio está vinculado ao curso de Direito. Não está vinculado onde tu mora, onde tu vota, onde tu deu teu primeiro beijo. Tá de boa? Pegou aí? É isso. Então cuidado, tá bom? Perfeito, Bruno. Peguei aqui de boa na Lagoa. Tá lindo. Perfeito. O que mais pode cair? O estágio agora ele pode ser à distância. Não pode ter elementos que configurem vínculo trabalhista. Deu ali no artigo 9º, parágrafo 5º e 6º. Tá bom? Volta para cá. Vamos ver agora também, pessoal. Vamos conversar aqui sobre sociedade. Sociedade tem tudo para cair para você. Sociedade. Você se ligar aqui, para criar uma sociedade, ele registra lá na OAB, e não em junta comercial. E essa sociedade ela vai ser simples. Ela não vai ser empresarial e não pode botar na sociedade, Deus me livre, nome fantasia. Tá bom, Bruno? Vai ter o que lá na fachada do meu escritório? O nome de todos os sócios? Não, baixa o nome de um dos sócios, completo ou abreviado. Bruno, eu quero botar o nome de todos os sócios. Pode colocar. Eu quero botar o nome de todos os sócios, completo. Bota, agora vai ser grande pra caralho. Não pode usar aquele ali como captação de cliente, tipo Bruno, advocacia e advogados, Bruno, advocacia criminal, quem solta tá aqui. Não, Ave Maria. Pegaram o rolê, perfeito. É isso, se liga aí, tá? Se liga nesse rolê. Beleza, Bruno, peguei aí, de boa na Lagoa, tá? E jamais, jamais a advocacia vai ser divulgada em conjunto com outra profissão ou outra atividade. Você pegou essa partezinha aí? A advocacia não pode, a sua advocacia não pode ser publicada em conjunto com outra profissão ou outra atividade. Não tem nenhuma hipótese onde eu posso mostrar que eu sou advogado e outro emprego, pode. No cartão, se for a atividade / profissão de professor universitário. Tá de boa? Top, é isso. Então, Bruno, eu não posso ter outra profissão. Não, você pode ter várias outras profissões. Você pode ser advogado e médico, advogado e contador. Tá bom? Um abraço aí para minha aluna Marília, que é recém-aprovada na OAB e também é médica. O que não pode é divulgar em conjunto. Tá de boa? Pegaram o rolê? Eita, desculpa. É isso, tá bom? Massa, tá bom? Agora, o seu espaço interno do escritório pode ser compartilhado com outras sociedades, outras profissões? Pode. Senão não existiria coworking. O que não pode é na fachada e qualquer outro tipo de divulgação. Tá de boa? Pegaram o rolê? Perfeito. Massa, vai dar certo, tá bom? Top, 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 top. Veja só, pessoal. Estamos indo aqui de boa na Lagoa, tá bom? Na nossa revisãozinha. Tô pegando os principais tópicos que podem cair para você, tá? Só que uma coisa em relação à sociedade. Só quem pode ser sócio de uma sociedade de advocacia é advogado. É só advogado que pode ser sócio. Só advogado pode ser sócio. Tá bom, beleza? Só ele mesmo, acabou-se. Tá bom? Só ele, tá? Bruno, e se eu sou sócio de uma sociedade de advocacia? Eu posso ser sócio de outra? Pode. Desde que ela seja em outro estado. Tá de boa, massa. É isso. Tá bom? Top. É isso, tá? Massa, 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 tá bom? Então, você pode ser sócio de outra sociedade desde que seja em outro estado. Bruno, eu vi uma questão onde dizia que eu podia ser sócio em mais de uma sociedade do mesmo estado e estava certo. Cuidado. Você não leu isso, não? Você não leu, não. Você não leu advogado sócio. Você leu advogado associado. É isso, mamífero. O advogado associado, ele pode se associar em mais de uma sociedade dentro do mesmo estado. Tá de boa, massa? Pegou aí? Bruno, mas qual a diferença de sócio e associado? Um começa com S e outro com A. Não tô brincando, veja só. A diferença é que o sócio é um dos donos do escritório. O associado é um advogado que não é empregado, não tem vínculo empregatício, mas presta serviço àquele escritório. É aquele advogado que ele não vai te chamar de empregado, vai te chamar de colaborador. É o Uber. O Uber, como é que é o Uber? Tu contrata ele, ele presta um serviço e vai embora. Mesma coisa o advogado associado, ele presta um serviço e vai embora sem vínculo o quê? Empregatício. Tá de boa? Massa? É isso. Tá de boa. Tem um TikTok pra você, tá? Vocês pegaram aí?
Então, cuidado, tá? Ó, volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Massa, 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 tá bom? Então, veja só. Matamos aqui. Matamos de boa na lagoa, tá bom? Beleza. Toda vez que a sociedade for mudar o seu corpo, a colocar um novo associado, a tirar o fulano, botar ciclano, se for mudar, vai ter que averbar. Pegou aí de novo? Se for mudar, vai ter que averbar. Então, se a sociedade mudar o quê? Vai ter que averbar. A sociedade mudar, vai ter que averbar. Então, presta atenção. Toda vez que a sociedade ela muda, tá bom? A sua estrutura, o seu corpo de sócios, associados, até mesmo um estagiário, qualquer mudança do seu corpo vai ter que averbar na OAB. Por quê? Para a OAB ter o controle do corpo daquela sociedade. Porque quando ela tem o controle, ela consegue melhor proteger e também fiscalizar. E vocês sabem, controle é poder. Pegou o rolê, massa, é isso. Controle é o quê? Poder. Ah, nossa querida o quê? OAB. Olha que massa, não? Beleza? Massa é isso, tá bom? Perfeito. Outro assunto pode cair para você, mamífero? Prerrogativas. Prerrogativas pode cair para você. É um assunto imenso, um assunto gigante, não é isso? Eu sei muito bem que é um assunto imenso, um assunto gigante, tá bom? Mas o que pode cair para você, tá? Presta atenção. O que pode cair para você é a parte da prisão do advogado. Para prender um advogado, você tem que ver se a prisão foi em flagrante ou aquela prisão cautelar, que é a prisão temporária, prisão preventiva. Se a prisão foi em flagrante, a questão tem que dizer se o ato que justificou a prisão foi ligado à sua profissão ou foi ligado à sua vida pessoal. Se o ato foi ligado à profissão do advogado, se ele está no exercício da profissão, só pode prender de flagrante se for um flagrante de crime o quê? Inafiançável. Tá de boa? Massa? É isso, tá bom? E ele é preso por flagrante de crime inafiançável, a OAB vai junto para acompanhar todo o trajeto, todas as diligências, todos os atos lá. Tá de boa? Pegou aí? Top. Se isso não for obedecido, o ato ele é nulo. Não confunda nulo com anulável. Ele é nulo. Isso quer dizer que o próprio juiz pode intervir de ofício. Veja, via de regra, o juiz não pode intervir. Ele fica só lá esperando. Mas isso é tão sério, né? A lei foi violada, se a lei foi violada, a Constituição foi violada, que ele pode intervir. Tá de boa, massa? É isso, tá bom? Outra coisa. Agora, se a questão disser que a merda que o advogado fez, que gerou a prisão em flagrante, foi na vida pessoal, pode prender um mamífero. Que só o quadrado é esse. Que me incendeia. Que só o quadrado é esse. Hoje eu tô na cadeia. Já dizia o filósofo MC Leozinho aqui de Recife. Então, veja, se ele falar isso, mamífero, que ele estava na sua vida pessoal, pode prender o mamífero, pode prender ele, tá bom? Que ele vai ser preso e a OAB só será o quê? Comunicada. Bruno, se for na vida pessoal, para que a OAB vai se prometer? Mamífero, já dizia o tio do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Tudo que você fizer na sua vida pessoal, a OAB vai ficar de olho. Porque se a OAB interpretar que aquele seu ato na vida pessoal foi uma conduta incompatível, você pode ter a OAB suspensa. Se a OAB interpretar que aquilo ali feriu a idoneidade moral, você pode ser excluído. Tá tranquilo, massa. É isso, tá bom? Então, cuidado aí. A OAB vai fiscalizar na vida pessoal e na vida o quê? Profissional. Tá bom? Porque grandes poderes, grande responsabilidade, já dizia o tio favorito da Marvel, que é o tio do Homem-Aranha. Abraço, tio Ben. Beleza, massa? Perfeito. Top, top. Se a prisão do advogado não foi em flagrante, foi cautelar, via de regra, foda-se se foi no exercício da profissão, foda-se se foi na vida profissional, a cautelar, tá bom? Ele não será preso, salvo se for direcionado para uma sala de estado maior. Na falta de estado maior, na falta dessa sala de estado maior, que é algo muito específico, tá? Nem todo estado tem, ele fica na prisão o quê? Domiciliar. Bruno, eu vi uma questão que o advogado fez uma merda e ele foi preso. Teve nada de estado maior, não, nada de OAB acompanhando. Ah, essa questão é essa, foi da OAB 30. Olhe, como dizia meu falecido avô, olhe e veja. Às vezes você olhar, eu nunca entendi isso, mas depois eu percebi que ele quis dizer, meu avô era um sábio. Às vezes você olha, mas não consegue ver. Tá de boa massa, é isso. Se você olhar direitinho, a questão fala que este o ato foi transitado que em julgado.
Se foi transitado em julgado, ou seja, é preso, ops, foi preso, tá bom? É ser preso, tá bom, mamífero? É isso, tá bom? Então, se você olhar essa questão, foi transitado o quê, hein? Julgado. Tá de boa? Massa. Perfeito, tá bom? Perfeito, 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 perfeito. Massa, 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 massa. Beleza, mamíferos. Tá ótimo aqui. Tranquilo. De boa na lagoa, tá bom? Matamos aqui. O que eu quero botar pra vocês na cabeça é que prerrogativas é muito extenso esse assunto. Pode cair a parte de busca e apreensão na casa do advogado, que tem que ser um mandado pormenorizado. Também OAB vai junto. Pode ser também o advogado querer se comunicar com o cliente preso, que não precisa de procuração. Mas se ligue, em caso de abordar documento sigiloso, precisa de procuração. Em caso do advogado representar o cliente em assembleia ou reuniões, procuração com poderes especiais. Tá de boa, massa? É isso. Pode cair também a parte do advogado poder chamar o pela ordem. Pela ordem é tipo a legítima defesa do advogado. É como se fosse aquele que você vê em filme hollywoodiano. Proteste, excelência, tá bom? É a intervenção que ele faz no meio da audiência para poder defender a sua causa, tá? Ele pode usar o pela ordem de forma sumária, tá bom? Beleza? Pode cair também a parte que o advogado pode fazer sustentação oral quando ele tem algum problema em alguns recursos, recurso ordinário, extraordinário, apelação, embargos de divergência e recurso especial, tá bom? Então se liga, e lógico, né, o clássico que sempre cai não, mas pelo menos cai uma vez por ano, é o dos direitos da advogada gestante, lactante, adotante e que deu à luz. Essa parte aí despenca, tá bom? Pegaram aí? Perfeito, perfeito. Vamos também olhar aqui também os honorários. Honorários advocatícios. Honorários despenca na sua prova. Honorários é foda, tá bom? Lembrar que os honorários podem ser contrato escrito ou não escrito. Se for escrito, bota lá a extensão, a forma de pagamento, tá bom? Coloca lá também o objeto da causa, tá? Bruno, esqueci de botar a forma de pagamento. Já era, calma. Se não colocou a forma de pagamento, vai ser conforme a lei, conforme o artigo 22 do Estatuto. Vai ser um terço no início, um terço na primeira decisão e o resto no final. Tá de boa? E o resto é um terço também. Tá de boa? Top. É isso. Lembrando que quando, às vezes, o advogado e o cliente não chegam em um acordo no pagamento de honorário, às vezes o cliente não concorda, às vezes o advogado que não concorda, tá bom? Pode ir para o juiz arbitrar os honorários. Quando o juiz arbitrar os honorários em divergência entre advogado e cliente, o que vai prevalecer é o que está lá no CPC. Ele vai usar o CPC como critério para arbitrar esses honorários, conforme decidiu o juiz. Bruno, mentira. Eu vi uma questão onde o juiz pega e ele arbitra os honorários não usando o CPC. Porque o CPC tem os critérios, né? O CPC diz que vai olhar o critério de complexidade da causa, tempo, né? Diligência, né? Não é isso não, Bruno. O juiz arbitra conforme a tabela. Para o juiz arbitrar conforme a tabela, é a outra hipótese. É quando você é advogado dativo. O que é um advogado dativo? Quando você advoga lá naquela vara, naquele tribunal, porque falta defensor público. Aí, nesse caso, o juiz arbitra conforme a tabela. Mas quando há divergência de advogado e cliente, o juiz vai usar os termos do CPC. Pegue nisso aí, tá bom? Massa. Bruno, o dativo não é quando advoga de graça? Não. Dativo, quando você é convocado lá pela vara ou pelo tribunal para advogar porque não tem defensor público, você vai receber. Ah, já sei, mamífero. Tu tá confundindo com advogado o quê? Advocacia o quê? Pro bono. O pro bono é de graça, sim, perfeito, de boa na lagoa, é de grátis, tá? E quando isso acontece, tá? E quando isso acontece, né? A advocacia pro bono, ele faz isso unicamente pelo bem. E ele não pode fazer para qualquer pessoa. Você não pode advogar pro bono para Neymar e muito menos para uma empresa foda. Ou você advoga para uma pessoa física sem recursos financeiros, que a questão gosta de botar hipossuficiente, ou você advoga para uma pessoa jurídica sem fim lucrativo, como uma associação de moradores. Tá bom? Beleza? Só que lembre-se, a intenção sobrepõe a literalidade. Se a questão disser que está advogando pro bono, mas com intenção política ou com intenção de captar cliente para usar isso como propaganda, olha como eu sou bonzinho. Se a questão disser que está fazendo com esse intuito, o pro bono, tá bom, é desqualificado.
O pro bono, ele é o quê? Ilegal. Ele pode ser punido. A punição é fraca, a punição de censura, mas pode. Perde até o réu primário lá na OAB, pode nem se candidatar a um cargo da OAB. Tá bom? Beleza, massa? Então se liga aí, tá? Outra coisa, você precisa verificar também contigo aqui, tá? Que outro assunto que pode cair para você é eleições da OAB. Lembrando que o advogado ele é obrigado a votar. Se ele fosse candidatar a um cargo da OAB, ele não pode, assim que se formar, assim que tomar virar advogado, já se candidatar, não. Se for o cargo de conselheiro de seccional, ó, sec, sub, conselheiro de seccional, subseção, pelo menos 3 anos de advocacia. Os demais cargos, 5 anos. Ele não pode ter na ficha, no assentamento dele, alguma punição. Bruno, mas eu já vi um mecanismo aí que ele pode usar para limpar essa punição na ficha dele, no assentamento. Sim, se chama reabilitação. Que, via de regra, ele pode pedir isso 1 ano após, pega essa palavrinha, o cumprimento. Tá bom? Beleza? Não confunda do fato com o cumprimento na pena, tá bom? 1 ano após o cumprimento, ele pode pedir a reabilitação. Bruno, mas eu vi uma questão da pessoa pedir a reabilitação após 1 ano. Estava errado. Aí está o rolê. Se a questão disser que essa punição da OAB foi fruto de uma infração penal, de um crime, você vai reabilitar quando reabilitar o crime. Por isso, porque o maior puxa o menor. Tá bom, beleza? Pega isso aí, tá bom? Lembrando que quem pune advogado é o Conselho Seccional onde ocorreu o fato. E ele também pede a reabilitação no Conselho Seccional onde ocorreu o fato. Esse local onde pede não caiu ainda. Só que não confunda punição com suspensão preventiva. A suspensão preventiva é quando ele faz uma merda muito grande, de muita repercussão. Aí, antes de ser punido, ele já é suspenso preventivamente. Tá? Vai ter uma audiência lá especial para ele poder se manifestar. Se não querer se manifestar, foda-se, vai andar o rolê lá. Ele pode ser suspenso preventivamente. Lógico, para não ficar esperando lá acabar o processo, que pode até durar anos e sem poder trabalhar, quando ele é suspenso preventivamente, ele fica com o benefício do processo acabar em até 90 dias. E quem faz suspensão preventiva, já que não é uma punição, é o AB onde ele tem a inscrição principal. Tá de boa, massa? Pegaram o rolê aí? É isso, tá bom? Lembre-se de tudo isso aqui, tá? Processo. O que pode mais cair, professor? Parte de publicidade. Lembrar que no cartão deve ter no cartão o nome do advogado e o número, deve ter no cartão. O que pode ter, deixa isso para lá. Decora também o que deve, o que não pode. O que não pode, foto pessoal não pode. Não confunda foto de escritório. E não pode ex ou atual emprego, salvo professor universitário. O resto pode. Tá bom? Beleza, massa? É isso. Por exemplo, pode ter o site? Pode. O que não pode é o quê? Foto pessoal e atual ex-emprego, salvo professor universitário. Pode ter QR Code? Pode. O que não pode? Foto pessoal e atual ex-emprego, salvo professor universitário. Pode ter Instagram? Pode. O que não pode? Foto pessoal e atual ex-emprego, salvo professor universitário. Mas, Bruno, e o nome do advogado e o número? Isso aí deve ter. Tá de boa? Massa? É isso, tá bom? Lembrando que na fachada, no mundo real, no mundo físico, no mundo real, esqueço virtual, só pode ter o nome do escritório na fachada. Não pode ter em muro, não pode ter em outdoor, em cador, tá bom? Só na fachada de forma discreta. Pode ter um painel luminoso? Pode, mas a questão vai dizer a você que o painel luminoso é discreto e sóbrio. A questão vai dizer a você. Tá de boa? Top? É isso, tá bom? Demais, é isso, tá, galera? Tamo junto. Até a próxima. Foi um prazer enorme, tá bom, galera do OAB de Bolsa também, tá? E fui. Valeu, 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 valeu. Valeu!